Pessoal, mais uma Atualidades em Foco para você, o nosso programa só aqui no LAC Concursos. Da nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí um ano do desastre em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da companhia mineradora Samarco, controlada pela BHP Billiton e pela companhia Vale Brasileira. Vamos lembrar um pouquinho a respeito dessa questão e o que está em jogo um ano depois do desastre. Primeiro, que a atividade mineradora, normalmente ela gera um subproduto, quando nós estamos falando sobretudo de mineração de minério de ferro, nós temos um subproduto que é o rejeito dessa mineração, que é formada basicamente por uma camada muito fina, abre aspas, de areia, que misturada com água forma um rejeito que é, pelo menos até agora, imprestável ou praticamente imprestável para outros segmentos econômicos. A maneira como as mineradoras resolvem essa questão desse rejeito é basicamente construindo barragens que fazem a contenção desse rejeito até que, dado aí o esgotamento de determinadas minas, esse local tenha a barragem em condição definitiva, via de regra, a barragem então é desidratada, e aí pode ou não ser feito algum trabalho de reflorestamento ou de readequação dessa área para uma outra atividade qualquer. Mas o ponto-chave é que na região de Mariana, uma tradicional área de mineração em Minas Gerais, nós temos aí uma operadora que é a Samarco, uma das maiores mineradoras brasileiras, controladas por duas gigantes internacionais, a BHP Billiton e a Vale. Lembrando que a Vale fora aquilo que outrora era a Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa estatal que foi privatizada ao longo da década de 90, início dos anos 2000, e que agora alterou seu nome simplesmente para Vale. A Samarco em Mariana se localiza perto de um povoado chamado de Bento Rodrigues, que é uma área rural, uma área periférica da cidade histórica de Mariana. Nós sabemos que ao longo dessa região nós temos afluentes que vão bater no Rio Doce. O Rio Doce, o principal rio que caminha por essa região, e que se desloca em direção ao Oceano Atlântico através lá do Espírito Santo. Pois bem, a grande questão é que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais duras e modernas do mundo. Mas o problema, como tudo parece que infelizmente no Brasil, o diabo mora nos detalhes. Embora nós tenhamos uma legislação muito adequada e muito moderna, o problema diz respeito ao monitoramento, às atividades preventivas, à fiscalização, de maneira que essa legislação seja cumprida na sua integralidade e não na atuação do poder público ex post depois que o fato aconteceu. O grande problema é que há uma responsabilização, há uma cadeia de responsabilização pelo acidente Mariana. A primeira responsabilidade objetiva é da própria empresa e dos seus dirigentes. Segundo a acusação do Ministério Público, corroborada pelas investigações da Polícia Federal, a presidência e a diretoria da Samarco, bem como seus controladores, sabiam que a barragem de Fundão apresentava determinadas instabilidades na sua estrutura. Sabiam que a Samarco não tinha um sistema de detecção eficiente em caso eventual de rompimento dessa estrutura. Sabiam que a Samarco não tinha um sistema de alarme sonoro para a comunidade de Bento Rodrigues, de forma a alertar a população em caso de rompimento da barragem. Sabiam, de acordo com o Ministério Público, que a barragem estava assumindo um volume de rejeitos que seria maior do que a prudência mandaria para aquele tipo de barragem. E mais,
A barragem de Fundão era uma das barragens numa sequência de barragens que poderia atingir a comunidade de Bento Rodrigues de forma imediata em caso de rompimento. Não obstante todas essas observações, a presidência e a diretoria da Samarco, bem como as suas controladoras, não teriam tomado as medidas preventivas precaucionais para que o acidente não ocorresse. Preferiram acreditar na sorte. Segundo, há uma responsabilidade, nesse caso agora subjetiva, do poder público. E esse poder público tem nome e sobrenome. Nós estamos falando, primeiro, da atuação fiscalizatória, de monitoramento, de autuação que não aconteceu por parte do IBAMA. O IBAMA foi omisso na atuação do caso de Mariana. Poderia ter, a priori, atentado para a legislação em vigor, ter feito o monitoramento, a fiscalização e a eventual punição da companhia, caso essas não adotassem as recomendações prudenciais previstas na legislação brasileira e coadunadas com parecer técnico. Segundo, tem responsabilidade subjetiva a Secretaria de Meio Ambiente de Mariana e do Estado de Minas Gerais, que, de novo, de maneira concomitante ao IBAMA, não agiram de maneira preventiva, de maneira precaucional, pelo monitoramento, pela fiscalização, pelo acompanhamento e pela punição na esfera administrativa, dado que a Samarco não vinha cumprindo as medidas preventivas previstas em lei. Tem responsabilidade clara, então, tanto a empresa de um lado, quanto o poder público do outro. A grande questão é que, do lado do poder público, eu não posso culpar a coletividade, que é a titular da coisa pública, porque essa coisa pública é administrada por gestores que foram eleitos, ou que ocupam cargos, que foram nomeados para fazê-lo. Então, cabe à sociedade brasileira cobrar da prefeitura, do prefeito, do governador do estado, do presidente do IBAMA, as atitudes que deveriam ser tomadas e que poderiam ter evitado a catástrofe. Não obstante esse fato, por um processo, provavelmente de rompimento da estrutura, pela superutilização da capacidade instalada da barragem de Fundão, essa barragem se rompeu, lançando literalmente milhões de metros cúbicos dessa areia fina e água que inundaram e soterraram a comunidade de Bento Rodrigues. Nós tivemos aí 2 dezenas de mortos, causados aí imediatamente pelo rompimento da barragem. Tivemos uma perda material gigantesca na comunidade de Bento Rodrigues, com propriedades completamente destruídas naquela localidade, fora bens materiais móveis e bens imateriais, como as memórias da população daquela localidade, registros de fotografias, documentos e outros que se perderam pelo rompimento da barragem. A grande questão é que os rejeitos acabaram chegando ao Rio Doce, provocando primeiro o assoreamento do curso d'água, o que dificulta a navegabilidade do rio, a contaminação pelo rejeito da água, o que dificulta a potabilidade da mesma, ou seja, a captação da água para consumo humano e para irrigação e criação de animais. Por um outro lado, nós tivemos esses rejeitos transitando por centenas de quilômetros até chegar na foz do Rio Doce, em pleno Oceano Atlântico, causando de novo a contaminação da foz do Rio Doce, o assoreamento dessa foz, a morte da flora e da fauna aquática ao longo do Rio Doce até a foz e o prejuízo eventual à vida marinha na foz do Rio Doce. Bom, isso foi o que ocorreu. Passado um ano, a questão é: o que é que foi feito para minorar o dano ambiental em termos de reparação? Quase nada.
Embora a Samarco diga que foi aprovado junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, com assentimento do governo de Minas Gerais e do governo federal, um plano de reparação que envolve 21 bilhões de reais, passado um ano da tragédia, segundo a própria Samarco, apenas 1 bilhão foi desembolsado. Segundo o Ministério Público, o IBAMA, a Procuradoria-Geral da República, apenas 5% das ações que foram propostas pelas entidades governamentais e fiscalizatórias brasileiras a serem adotadas pela Samarco foram efetivamente implementadas. Durante esse período, nós não tivemos o ressarcimento pela perda de vidas humanas, de bens materiais e imateriais pela população que sofreu a consequência imediata e secundária do rompimento da barragem. As famílias estão morando em hotéis, pousadas e casas alugadas na região de Mariana. Se houve perda do seu modo de ganho de vida, a Samarco está pagando um salário mínimo para a família e mais 20% por membro de unidade familiar. Até agora, não houve qualquer pagamento, para os danos materiais, imateriais e pela perda de vidas humanas durante a tragédia. Ao mesmo tempo que não houve qualquer tipo de compensação para as comunidades ribeirinhas, nós estamos falando de população que vive da pesca fluvial ou na foz do Rio Doce, não houve qualquer tipo de reparação ao Estado brasileiro na forma de pagamento de multas que foram severamente aplicadas, porque a Samarco recorre judicialmente de tais ações. O ponto-chave, pessoal, é que o que fica é que até agora a Procuradoria-Geral da República já apresentou denúncia contra a diretoria e a presidência da Samarco perante o Judiciário, que acatou a denúncia e vai levar a julgamento. Esse é o maior desastre ambiental com mineração na história da humanidade, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. A empresa, embora tenha parte do seu patrimônio bloqueado, isso não significou o pagamento das indenizações, não houve a criação de um novo vilarejo proposto pela própria Samarco e as famílias vivem ainda numa condição precária na região de Mariana. E isso se deve à inépcia das autoridades brasileiras e à lentidão do judiciário, que deveria imediatamente ter atuado para que essas pessoas fossem responsabilizadas de maneira individual e coletiva pelo acidente, que a reparação dos danos fosse cabal, integral e automática e que a empresa tivesse as suas atividades encerradas até que haja o pagamento da última indenização cabível. Embora a Samarco tenha parado a sua mineração na região de Mariana, a empresa tem interesse na manutenção daquela área. No entanto, o que nós observamos de novo são as ações, ainda que precárias, das autoridades brasileiras atuando ex post, depois que a porteira foi arrombada, e não de maneira estrutural ex ante, com medidas de monitoramento, fiscalização e punição para que tais fatos não se repitam. Beleza? Vamos conferir o material? Dá uma olhada para lá. Um ano do desastre em Mariana. Passado um ano do rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, a ONU divulgou um comunicado assinado por especialistas afirmando que as medidas tomadas pelas autoridades e a mineradora envolvida na tragédia, abre aspas, não correspondem à dimensão do desastre e às consequências socioambientais e econômicas e de saúde à população local. São completamente insuficientes. O documento critica também a falta de providências em relação à situação das comunidades indígenas e ribeirinhas ao longo da bacia do Rio Doce, atingida na tragédia de Mariana, e diz que o governo ainda não providenciou provas da qualidade da água dos rios da região
e de que essas provas não seriam suficientes para garantir o consumo humano adequado da potabilidade dessa água. Diante do tsunami de rejeitos de mineração que avançaram do Rio Doce até desaguar no litoral do Espírito Santo. Os rejeitos continuam espalhados e as obras estão atrasadas. Segundo o IBAMA, a mineradora cumpriu apenas 5% das recomendações feitas. Os 40 bilhões de metros cúbicos que vazaram após o colapso da barragem de Fundão ainda não foram removidos e continuam espalhados num raio de 115 quilômetros na região. Com a chegada do período de chuva, período do verão no Brasil, o perigo que essa massa de rejeitos do Rio Doce volte a se movimentar, agravando a contaminação na bacia do Rio Doce. A mineradora diz que está construindo um novo dique, chamado de S4, entre o distrito de Bento Rodrigues e o de Gualacho do Norte, para tentar conter os rejeitos que sobraram dessa região. A mineradora também trabalha, segundo ela, na recuperação da estrutura de 3 diques que foram impactados com o rompimento abrupto da barragem de Fundão. Após a tragédia de Mariana, a Samarco decidiu instalar sirenes onde há população perto das barragens e atualmente já são contabilizados 20 aparelhos em diferentes áreas, que se fossem instalados antes da tragédia, poderiam ter salvado vidas. Na época do rompimento, não havia nenhuma sirene. O sistema de monitoramento do complexo da mineradora também foi aprimorado com novos equipamentos. As indenizações da tragédia de Mariana ainda não foram discutidas. Em novembro do ano passado, a promotoria de Mariana, visando assegurar recursos para o ressarcimento das vítimas da tragédia, entrou com uma ação na Justiça e conseguiu bloquear 300 milhões de reais da conta da Samarco. Atualmente, os atingidos pela tragédia, que perderam a sua fonte de renda, recebem um salário mínimo mensal por família, mais 20% para cada dependente e uma cesta básica. O que, na verdade, é uma gorjeta que a Samarco está dando para a população atingida. Os desabrigados também estão morando em casas alugadas pela mineradora, sem ter um destino definido um ano após a tragédia. As indenizações pelas propriedades e danos materiais e morais ainda não foram definidos. Um adiantamento de 20 mil reais de indenização foi dado pela mineradora às pessoas que perderam sua moradia depois que o Ministério Público entrou com uma ação contra a empresa. O IBAMA aplicou multas que já ultrapassam 300 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, as investigações mostraram que os denunciados sabiam dos riscos de rompimento da barragem e, em vez de paralisar o seu funcionamento, continuaram a operação de forma absolutamente irresponsável. As atividades da empresa continuam embargadas. Desde o rompimento da Samarco, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais informou que todas as atividades da Samarco estavam suspensas e que a empresa não poderá operar até que se repare os danos causados. Mas esse é um dos maiores desastres ambientais com mineração do mundo. Observe, maiores desastres mundiais com barragem em distância percorrida. A maior até então fora de 1996 na Bolívia, com aproximadamente 300 quilômetros de extensão. A da Samarco, em 2015, já alcança 600 quilômetros, portanto, o dobro de área percorrida pelos rejeitos, causando impacto socioambiental. Observe aqui agora os maiores desastres ambientais com mineração em termos de volume de resíduo. O maior até então tinha sido em 1992, em Luzon, nas Filipinas, com 32,2 milhões de metros cúbicos de rejeito. A da Samarco,
em 2015, já tem 60 milhões de metros cúbicos, ou seja, praticamente o dobro do maior acidente acontecido lá nas Filipinas, que até então era o maior do mundo. Observe a área geográfica de espalhamento, né, do rejeito. Nós estamos falando aqui, né, da barragem de Fundão e Santarém. Houve um vazamento, né, que segue pelo Rio Doce até chegar à região do Espírito Santo. Ou seja, uma vazão máxima verificada de 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos de material que for arrastado durante esse processo. Então, pessoal, as atividades da empresa continuam embarcadas, mas o dano ambiental, esse permanece. E esse ainda não teve a responsabilização civil e criminal que um acidente dessas proporções merece. E mais, o Brasil de lá para cá não, né, estruturou de maneira correta o seu aparato fiscalizatório, monitorador, preventivo e a legislação para se evitar que novos acidentes ocorram. É razoável imaginar aí, quiçá que isso não aconteça, mas que novos eventos como esses, infelizmente, se repitam no Brasil. Abraço grande para você. A gente se encontra no próximo Atualidades em Foco, só aqui no LAC Concursos. Abração e até lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso super curso de reta final para o concurso da PM Bahia 2017. Nosso curso super competitivo, um curso aí que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua preparação. São mais de 150 horas de videoaulas exclusivas por apenas 10 mensalidades de R$15. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$15. Nós disponibilizamos aí para vocês aí apenas 5 videoaulas do módulo de Geografia da Bahia com o professor Alex Mendes, para você conhecer a potencialidade do site lá Concurso. E se você quiser fazer somente a isolada do professor Alex Mendes, R$30 aí, você vai lá no laconcurso.com.br, clique lá, Geografia, e você faz a matrícula apenas nesse módulo por apenas R$30 aí. Bacana? Espero vocês. Tenho certeza que é o melhor custo-benefício e esse nosso curso irá te ajudar muito na sua caminhada. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.